Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula, tá, de inglês e para continuarmos o nosso conteúdo, certo? Então hoje a gente vai falar sobre classmates, colegas de classe. É uma forma de intervenção, de conhecermos nosso colega e continuarmos com os pronomes demonstrativos que vimos nas aulas anteriores, tá certo? Então, revisando um pouquinho da aula anterior. A gente viu a questão da família, né? Que foi onde John apresentou a família dele, certo? Ele apresentou o pai e a mãe dele, né? Que estavam lá na questão do texto, certo? Então ele apresentou o pai e a mãe, father e mother. Apresentou também a sua wife, que é a esposa. Para o homem seria husband, que é o esposo. Apresentou children, as crianças, né? Seu filho, son, Mark. E daughter, filha. Temos ainda um que não apareceu no texto, que seria grandma, que é avó. E grandpa, que é avô. Parents apareceu no texto de uma forma mais simples, que seria os pais, que é composto pelo father e a mother, que é o pai e a mãe. E também brother e sister, que é irmão e irmã, certo? E foi o foco principal na nossa aula passada, os demonstrativos this and that, né? Então, se tratava esses demonstrativos. O this, ele é usado para indicar quem está perto, né? Algo que está perto da pessoa que fala. Então, a gente usa this quando a gente está com algo na mão, tá? Quando a gente está segurando algo que está próximo da gente. Então, a gente usa this, tá? Ele significa este, esta ou isto. Então, a gente pode perguntar, what is this? O que é isto? E indicar o objeto que estamos segurando na mão. Então, this is a book. É a resposta. Isto é um livro, se você estiver segurando um livro. Usamos that para indicar o ser distante da pessoa em que se fala. Quando a gente está, por exemplo, apontando um objeto, então a gente aponta o objeto e faz what's that, né? O que é aquilo? Então, that, ele significa aquele, aquela, aquilo, esse, essa ou isso. Mesmo sendo apontando, é algo que está um pouco mais distante de quem está falando, tá? Então, temos dois exemplos aí. What is this, né? Tá aqui o jovem apresentando e segurando um livro. E o what is that, né? Que ele está apontando para, nesse caso, um avião. That is an airplane. Aquilo é um avião. Então, para a aula de hoje, a gente tem um objetivo que é ampliar o uso dos demonstrativos para usar em situações de apontamento e de apresentação. Então, a gente vai ampliar esse uso, tá? A utilização que a gente vai fazer hoje é do does e chose, tá? Que ainda vocês vão ver que vai ser a ampliação dos demonstrativos. Então, para nossa aula de hoje, a gente tem essa pequena conversação. Veja. Primeiro, Jane diz, who are those people? Então, Rose responde, those people are my classmates, Andrew, John and Mary, tá? Então, a pergunta é, que Jane fala, quem são aquelas pessoas? E Rose responde, aquelas pessoas são meus amigos de classe, Andrew, John and Mary. Então, a gente tem a questão dos demonstrativos, o singular, que foi o que a gente viu na aula passada, this and that, e o plural, chose, chose. Então, se a frase ela está no singular, ela vai aparecer this, este ou esta, para aquele objeto que está próximo. E o plural seria jazz, também para o objeto que está próximo. That seria o singular, né? Para que está longe, né? Que a gente está apontando.
E chose seria para uma frase em plural. Então, these e jazz são usados para indicar seres que estão perto. E that e chose para indicar seres distantes das pessoas que falam. Jazz quer dizer estes e estas, né? Que é o que está próximo, que estão pegando. Então, vejam um exemplo. Jazz trousers are expensive. Então, estas calças são caras. Já o plural seria chose, para aqueles e aquelas. E na frase ficaria dessa forma: Those boys are good students. Aqueles meninos são bons estudantes, né? Então o professor ele está apontando os meninos e nesse caso tem mais de uma pessoa, tá? Então por isso usa chose. Olha novamente. These, singular, e tradução este e esta. These é o plural de these, então vai ser estes e estas. That, singular, é aquele e aquela. E chose é o plural, aqueles e aquelas. Então, essa é a atividade que vai ser encaminhada para vocês, tá? Vocês podem copiar aqui do slide ou então copiar da atividade que é mandada pelo WhatsApp, tá? Então, como é que vocês vão responder? Na primeira já tem um modelo aqui, ó. Siga o modelo e escreva o singular e no plural. Ou seja, do lado esquerdo é a frase singular, do lado direito é a frase no plural. Então, aqui a gente tem an egg, um ovo. Então, eu só tenho que completar com o pronome demonstrativo e o singular do verbo to be, que nesse caso é is, tá? Então, vai ficar this is an egg. Este é um ovo. Do lado direito temos o plural, eggs, tá? Então, são ovos. Aí, usa o demonstrativo. Qual é o plural de this? É jazz, então bota jazz. O verbo to be no plural, are, e em seguida eggs, tá? Então aqui na letra A a gente já tem um carro, e do lado direito, carros, e na letra B, uma casa, e do lado direito, casas. Na questão 2, vocês vão olhar essas figuras que estão aqui, certo? Nessa cruzadinha, e vão procurar no Google qual é a tradução dessas palavras em inglês. Por exemplo, aqui é um navio, então eu procuro qual é o nome do navio em inglês e coloco aqui. Quando eu for pesquisar essa figura, que são maçãs, eu tenho que pesquisar já no plural, já que aqui existem duas maçãs. Ao completar aqui, vocês também estão respondendo essas questões aqui. Então, aqui onde tem o número 1, tá? A resposta vai ser do número 1 aqui, certo? Na questão 3, vocês vão escrever a mesma frase, porém no plural. Então, se aqui tá this, como é que passa para o plural? Usando jazz, tá? Então, veja aqui o modelo. Ó. This is car, very expensive. Car é o objeto, que é carro, tá? Então, este é um carro muito caro. O adjetivo é very, tá dizendo muito, e também expensive, que é caro. Eles não mudam sua forma, tá? Para o plural. Só o que muda é o objeto, que de carro passa a ser carros, tá? Então, vocês têm que escrever a frase no plural. Identifica o objeto e acrescenta um S, tá? Então, aqui, ó, o objeto é cake. Na letra B, o objeto é sheep. Letra C, o objeto é boys, objeto ou ser, né? E na letra D, apple, certo? Então, nessas palavras que eu acabei de sinalizar, vocês têm que acrescentar o S e passar o this para jazz e that para chose, certo? Então, é isso, pessoal. Se cuidem, tá? Até a próxima aula. Se precisarem sair, usem máscara, certo? E cuidado com os ambientes que vocês estão frequentando, certo? No mais é isso, eu espero que vocês estejam gostando das aulas
e um cheiro e fiquem com Deus.